Ele apareceu em silêncio na varanda do Vaticano. O mundo assistia, em choque, ao vivo. Nenhum hino, nenhum protocolo. Apenas o novo Papa, Leão XIV, de olhos baixos e expressão pesada, segurando um terço entre os dedos e uma folha amarelada entre as mãos. O que ele estava prestes a dizer mudaria o rumo da fé para milhões. E talvez, do mundo inteiro. As imagens de guerra pipocavam em todas as telas. Gaza, Ucrânia, conflitos internos na África e na América Latina. O planeta parecia gritar. E foi nesse cenário que Leão XIV fez seu primeiro pronunciamento global como líder da Igreja. Mas o que ele disse não foi o que todos esperavam. Com voz firme, ele não falou de reformas internas, nem de dogmas. Não citou santos. Ele falou da guerra, da alma e da destruição iminente da humanidade, caso continuemos ignorando os sinais. Nós não estamos mais em tempos de silêncio, ele declarou. Estamos em tempos de gritos espirituais. A humanidade, se continuar nesse caminho, não ouvirá mais o som da paz, mas o silêncio eterno. A multidão na Praça de São Pedro, antes barulhenta, calou-se. Era como se uma nuvem pairasse sobre todos. Leão XIV, conhecido antes do conclave como Dom Vittorio Rinaldi, um ex-arcebispo italiano de Nápoles, sempre foi um defensor da paz nas periferias esquecidas da Europa. Em seus tempos de bispo, ele caminhava sem guarda-costas entre zonas de guerra, levava comida e fé aos que haviam perdido tudo. Mas agora, como Papa, ele não trazia apenas compaixão. Ele trazia um alerta. 3 coisas sustentam o mundo hoje, disse ele. A oração dos simples, o arrependimento sincero e o clamor por justiça. E todas as 3 estão morrendo. Muitos ficaram confusos. O que ele queria dizer? Era uma mensagem de fé? Uma profecia? Um anúncio de algo ainda pior? Leão XIV continuou. A Igreja já não pode mais se calar. Diante das bombas, dos abusos, dos milhões de inocentes sem voz, é nossa obrigação gritar. Não em nome do Vaticano, mas em nome de Cristo. As câmeras mostravam pessoas chorando, outras ajoelhadas, algumas completamente em choque. O Papa não falava como um diplomata. Ele falava como um homem que viu o fim de perto. E então, ele revelou algo ainda mais estranho. Disse que, dias antes do conclave, durante um momento de profunda oração, teve uma visão. Ele não usou a palavra revelação. Não se colocou como profeta, mas disse que viu um terço partido sobre um mapa do mundo em chamas e ouviu dentro do seu espírito a frase: se não rezarem, se não jejuarem, o tempo será encurtado. Essa frase, segundo ele, ecoou por horas dentro do seu coração. E foi por isso que, assim que se tornou Papa, decidiu que sua primeira fala ao mundo seria sobre isso, sobre o tempo e sobre o que resta dele. Muitos jornalistas questionaram a autenticidade dessa visão. Alguns disseram que era retórica, outros que ele estava sendo simbólico. Mas os que o conheciam sabiam. Vittorio Rinaldi nunca usou a fé como espetáculo. Ele era conhecido por dormir em colchões velhos com sem-teto, por celebrar missas em campos de refugiados e por não buscar aplausos. No mesmo pronunciamento, ele desafiou líderes mundiais, citou países, denunciou indústrias de armamentos, criticou alianças que lucram com o sangue. A paz, ele disse, não é uma utopia cristã, é um mandamento, e cada nação que se opõe a isso se opõe ao próprio Cristo. Foi um choque. Nunca um Papa havia sido tão direto, tão incisivo, tão radical em suas palavras. E nunca o mundo esteve tão pronto para ouvir. Mas havia mais. Ele terminou seu discurso dizendo: voltem às casas, rezem com seus filhos, apaguem a televisão por 1 hora e acendam uma vela diante do crucifixo, porque se vocês não levarem a luz para dentro, a escuridão entrará sozinha. Nos minutos seguintes, a internet explodiu. O nome, Papa Leão XIV, foi o mais buscado.
Sua frase sobre a escuridão entrar sozinha virou hashtag mundial. E ali, naquele dia, começou o que muitos já chamam de o papado do fim dos tempos. Mas seria mesmo uma mensagem espiritual? Ou Leão XIV sabe de algo que o mundo ainda não sabe? Poucos sabiam quem era Dom Vitório Rinaldi antes do mundo conhecer seu nome como Papa Leão XIV. Mas aqueles que o conheciam de perto sempre disseram: ele nunca foi um homem comum. Nascido em 1958, em uma pequena vila na região de Campania, Itália, Rinaldi cresceu em meio à pobreza, longe do brilho da Roma católica. Era filho de camponeses. Seus pais mal sabiam ler, mas ensinavam os filhos a rezar com fervor todas as noites. A fé entrou em sua vida, não pela teologia, mas pela necessidade de consolo, de sentido, de sobrevivência. Com apenas 14 anos, Vitório começou a trabalhar como ajudante em uma paróquia local. Não queria ser padre. Queria ser eletricista, mas a vida o empurrou para outra direção. Quando completou 17 anos, perdeu seu irmão mais velho em um acidente de trabalho, e essa dor profunda o levou a passar noites inteiras dentro de igrejas, perguntando a Deus o porquê. Foi ali que, segundo relatos de antigos amigos, ele teve sua primeira experiência espiritual intensa. Não ouvia vozes, disse ele anos depois, mas algo queimava dentro de mim, como se o sofrimento tivesse que ser transformado em missão. Entrou para o seminário com 18 anos. Era disciplinado, mas rebelde. Questionava estruturas, não aceitava as respostas prontas. Seus superiores viam nele um espírito inquieto, mas profundamente crente. Não queria ascensão, não queria fama, queria servir. E foi isso que fez. Ao ser ordenado padre, pediu para ser enviado às periferias. Não queria ficar em paróquias abastadas. Seu destino, Nápoles, Zona Norte, uma das regiões mais violentas da Itália nos anos 80. Ali, Rinaldi viveu entre traficantes, crianças abandonadas e famílias destruídas pela máfia. Tornou-se um símbolo. Celebrava missas na rua, resgatava jovens das drogas, fazia acordos com gangues para proteger meninas da prostituição. Sua vida corria perigo diariamente, mas ele nunca recuou. Na década de 90, quando a Europa fechava os olhos para as guerras nos Balcãs, Rinaldi começou a viajar clandestinamente até campos de refugiados. Levava comida, Bíblia, remédios e ouvidos atentos. Ganhou o apelido de Padre das Fronteiras. Dormia no chão. Dizia que queria ser a presença de Cristo onde ele parecia ter sido esquecido. Sua reputação cresceu, mas ele recusava cargos. Foi só em 2011, depois de muita insistência, que aceitou se tornar arcebispo de Nápoles. Sua primeira decisão como líder da arquidiocese? Vender parte dos bens da cúria e usar o dinheiro para abrir centros de acolhimento a migrantes e órfãos. Foi criticado por setores conservadores, mas ele não se importava. Sua fama internacional cresceu quando enfrentou uma poderosa organização do crime local, ao denunciar publicamente o envolvimento da máfia em obras públicas ligadas à igreja. Recebeu ameaças de morte. Em resposta, celebrou uma missa em frente à sede da organização e disse: "Vocês podem matar o meu corpo, mas não o Cristo que eu carrego dentro." Aquele momento foi transmitido em rede nacional. E ali, o mundo católico conheceu a coragem de Rinaldi. Nos anos seguintes, viajou por zonas de conflito, inclusive na Síria, onde, segundo relatos não confirmados, ajudou a salvar cristãos escondidos em porões sob bombardeio. Ao retornar à Itália, recusava entrevistas. Dizia que não queria ser herói, queria ser padre. Quando o conclave foi convocado após a morte de Francisco, poucos achavam que Rinaldi teria chance. Era considerado radical demais. Mas seu nome começou a surgir nos corredores. Os cardeais que haviam convivido com ele sabiam. Talvez o mundo precisasse de alguém que não se curvasse a interesses, nem dentro, nem fora da igreja. A eleição foi surpreendente.
e sua escolha pelo nome Leão XIV foi ainda mais simbólica. O último Papa Leão, o 13º, foi um reformador que tentou aproximar a Igreja dos pobres e dos trabalhadores no século XIX. Ao adotar esse nome, Rinaldi sinalizava: sua missão também seria fora dos palácios. Mas foi seu primeiro discurso, abordado no bloco anterior, que revelou a profundidade da sua visão. Ao alertar sobre a perda da oração, do jejum e do clamor por justiça, ele não apenas diagnosticou a crise espiritual, ele apontou caminhos de retorno. Falou do silêncio das casas, da falta de espiritualidade dentro dos lares, da urgência de resgatar símbolos sagrados, como o terço, o crucifixo e a oração em família. E o mundo reagiu. Enquanto alguns o acusaram de alarmismo, outros sentiram-se profundamente tocados. Nas redes sociais, milhares começaram a compartilhar vídeos acendendo velas em casa, rezando com os filhos, organizando jejum coletivo. Em poucos dias, Leão XIV tornou-se mais do que um líder religioso, tornou-se um símbolo de resistência espiritual. Curiosamente, até mesmo líderes de outras religiões elogiaram sua postura. Um imã do Egito disse em entrevista: "Nunca pensei que ouviria um papa falar com tanta coragem." Rabinos em Jerusalém disseram que suas palavras ecoavam antigos avisos proféticos. O mundo sentiu algo diferente. Era como se não fosse apenas um discurso papal. Era como se fosse um chamado. E esse chamado está só começando. Se o mundo já estava em alerta com as palavras de Leão XIV, o que viria em seguida deixaria muitos sem fôlego. Sem aviso prévio, em uma missa fechada no Vaticano, o novo Papa compartilhou algo que poucos esperavam. Ele havia tido uma visão espiritual intensa semanas antes de sua eleição. Uma visão que, segundo ele, não poderia ser ignorada. A sala ficou em silêncio. Os poucos presentes, entre cardeais e monges convidados, anotaram cada palavra. Leão XIV falou com serenidade, mas com uma firmeza que atravessava o ambiente. Disse que, durante uma madrugada de oração em sua cela particular, após jejuar por 3 dias, teve uma experiência profunda. Viu um tempo de grande purificação chegando. Declarou: a Igreja será sacudida, mas não destruída. Aqueles que permanecerem fiéis, mesmo em meio ao silêncio de Deus, serão como tochas acesas no meio das ruínas. A notícia vazou e rapidamente tomou o mundo. Enquanto alguns veículos tentaram tratar a revelação como um simples símbolo de linguagem, fontes internas confirmaram que o Papa estava profundamente impactado por esse episódio, tanto que passou a fazer vigílias semanais em sua capela pessoal e reduziu ao mínimo possível os encontros protocolares. Ele queria ouvir, queria discernir, não queria ser apenas mais um Papa, queria estar em sintonia com o céu. No Vaticano, as reações foram mistas. Parte da cúria, acostumada a uma rotina diplomática e previsível, viu com preocupação a intensidade espiritual de Leão XIV. Alguns diziam em voz baixa que estavam diante de um Papa profeta. Outros temiam rupturas mais drásticas. Mas ele já havia tomado decisões. Em menos de 2 meses de papado, Leão XIV iniciou uma revisão completa do patrimônio do Vaticano. Pediu transparência total em contratos, gastos e fundos, e não hesitou em suspender acordos milionários que envolviam setores obscuros de investimento financeiro. A Igreja não é uma corporação, afirmou, e não está à venda. Reabriu investigações sobre escândalos do passado. Pediu perdão publicamente pelos abusos cometidos por membros do clero e afirmou que a cultura de silêncio seria quebrada, custe o que custar. Criou um comitê com líderes leigos, inclusive mulheres, para revisar processos internos da Santa Sé. As manchetes não paravam, mas talvez o movimento mais impactante até agora tenha sido seu desejo de levar a Igreja de volta às casas. Em um documento publicado com sua assinatura pessoal, e não em nome do Colégio de Cardeais, ele exortou os fiéis
a restabelecerem os altares domésticos. Disse que cada casa deveria ter ao menos 3 elementos visíveis: uma cruz, uma Bíblia e um objeto de devoção pessoal. O mundo está se tornando espiritualmente estéril. Precisamos resgatar a fé no cotidiano. A igreja não pode viver apenas no templo. Tem que renascer nos lares. Essa fala tocou fundo. Nos dias seguintes, vídeos viralizaram mostrando pessoas reorganizando suas casas, limpando altares antigos, resgatando quadros de santos esquecidos, restaurando imagens de Nossa Senhora. O Papa havia despertado uma memória espiritual coletiva, mas o mais intrigante estava por vir. Em uma entrevista informal a um grupo restrito de jornalistas religiosos, Leão XIV foi questionado sobre o futuro, sobre como ele via os próximos anos para a humanidade. A resposta foi direta e deixou todos desconcertados. Vejo uma grande divisão. Vejo os homens amando a si mesmos mais do que a Deus. Vejo guerras espirituais silenciosas dentro das famílias. Mas também vejo uma geração de jovens sendo despertada. Uma geração que buscará a verdade, que rejeitará as falsas promessas do mundo digital e que se voltará para o essencial. A igreja precisa estar pronta e precisa ser humilde. Essa visão de uma juventude despertada também começou a se espalhar. Muitos jovens católicos, que antes se sentiam distantes da instituição, passaram a ver em Leão XIV uma figura paternal e profética. Grupos de oração se multiplicaram. Reuniões online para a leitura da Bíblia aumentaram exponencialmente. Canais alternativos, que antes falavam pouco sobre religião, passaram a repercutir suas palavras com entusiasmo. Em paralelo, surgiram rumores sobre um plano ainda mais ousado. Fontes ligadas ao Vaticano afirmam que Leão XIV estuda transformar parte dos luxuosos apartamentos papais em um centro de retiro e escuta espiritual, aberto inclusive para pessoas de outras religiões. Deus não fala apenas dentro da nossa bolha, teria dito ele em uma reunião privada. Seu estilo é simples, continua usando sapatos comuns, evita tronos, recusou morar no apartamento papal tradicional, preferindo um pequeno quarto no térreo, próximo à capela onde reza sozinho todos os dias às 5 da manhã. Abriu mão de seguranças excessivos e, quando sai pelas ruas, insiste em caminhar entre as pessoas. Uma senhora de 83 anos o chamou de Papa do Povo em um encontro no sul da Itália, e ele respondeu: "Sou apenas um servo." A presença de Leão XIV também começou a incomodar setores fora da igreja. Agências de lobby, setores políticos e até influenciadores digitais sentiram-se atingidos por seu apelo por uma vida mais espiritual, menos consumista, mais voltada à verdade. Algumas tentativas de difamação surgiram, tentando levantar dúvidas sobre seu passado. Mas até agora, nada se sustenta. Sua biografia é transparente, com o mundo observando cada gesto, cada palavra e cada decisão de Leão XIV. É impossível ignorar o clima espiritual que paira sobre a igreja neste momento. Não se trata apenas de um novo pontífice. Trata-se de um novo tempo. Enquanto muitos ainda tentam compreender quem é verdadeiramente esse Papa que chegou com humildade e firmeza, milhares de fiéis ao redor do mundo começam a relatar uma experiência rara nos últimos tempos. Um verdadeiro retorno à fé. Missas lotadas, confissões retomadas, jovens buscando o silêncio, famílias se ajoelhando para rezar juntas como nos velhos tempos. E tudo isso impulsionado não por grandes eventos ou campanhas, mas por uma figura que resgatou o poder da autenticidade e da escuta espiritual. Leão XIV já está sendo chamado por alguns de o último farol antes da tempestade. A frase começou a circular em grupos católicos, após uma conferência onde teólogos analisaram as falas recentes do Papa, à luz das profecias mais conhecidas da história da Igreja, como as de La Salette, Fátima e São Malaquias. A coincidência com algumas dessas visões proféticas
é no mínimo curiosa. Por exemplo, São Malaquias, em sua lista de papas, falava de um pastor que guiaria as ovelhas em meio à tribulação final. Para alguns, Leão XIV carrega esse perfil. Já para outros, ele pode ser aquele que prepara o terreno para um tempo ainda mais decisivo. Mas é importante frisar que o Papa nunca alimentou teorias sensacionalistas. Pelo contrário, sempre deixou claro que a verdadeira preparação para qualquer tribulação é a vida de oração, o jejum e a reconciliação com Deus. Em suas palavras, o mundo não precisa de mais medo, mas sim de mais verdade. E é exatamente essa busca pela verdade que o levou a se posicionar de forma firme em temas delicados. Recentemente, durante uma audiência com líderes internacionais, ele declarou que o século XXI será lembrado como o tempo em que o ser humano tentou ocupar o lugar de Deus em todas as áreas da existência. Uma crítica direta ao transhumanismo, à manipulação genética e à frieza espiritual que tem dominado a cultura moderna. Em outra ocasião, em um encontro com padres exorcistas, disse algo que chocou até os mais experientes. O inferno não é um símbolo, ele é real, e está mais ativo do que nunca. Foi a primeira vez em décadas que um papa usou essas palavras de forma tão direta. Mas, ao mesmo tempo em que fala sobre batalhas espirituais, Leão XIV também aponta para a esperança. Ele não deixa o rebanho no desespero. Sempre encerra suas falas com uma convocação à luz. O céu está aberto, e aqueles que perseverarem verão a glória de Deus. Seus projetos de evangelização têm ganhado força. Criou a Missão das Casas de Misericórdia, um programa mundial que incentiva as famílias a acolherem pessoas em situação de vulnerabilidade com espírito cristão. Essa iniciativa já foi adotada em mais de 20 países em menos de 6 meses. Em paralelo, lançou um novo catecismo voltado para jovens direto, ilustrado, com linguagem atual, mas com a doutrina preservada, que já se tornou best-seller entre os católicos de língua espanhola e portuguesa. Nos bastidores, muitos já falam que Leão XIV pode ser um dos papas mais transformadores da história moderna. Não por políticas externas, mas por ter resgatado a essência da fé. Ele não está propondo algo novo, está apenas lembrando o que sempre foi verdadeiro, mas havia sido esquecido. Durante sua última homilia em São Pedro, disse uma frase que ecoou nas redes e nas igrejas do mundo inteiro. A igreja não precisa se reinventar, precisa se ajoelhar. Essa simplicidade, tão desafiadora nos tempos atuais, é o que talvez explique o alcance de sua voz. Em um mundo saturado por excesso de informação e opiniões, ele opta pelo essencial. E o essencial, como ele mesmo diz, é invisível aos algoritmos, mas visível ao coração. Leão XIV sabe que sua missão não será fácil. Enfrentará resistência, calúnias, tentativas de neutralização, mas já declarou que está disposto a tudo, até mesmo ao martírio, se for preciso. O sangue dos mártires sempre foi a semente da Igreja, disse ele com serenidade. A pergunta que fica agora é: estamos prontos para seguir esse chamado? Estamos dispostos a escutar, a mudar, a voltar ao que realmente importa? O Papa já fez sua parte. Lançou as sementes, acendeu a tocha. Agora, cabe a nós carregar essa luz adiante. Pois, como ele mesmo disse, o mundo não será salvo por líderes poderosos, mas por santos escondidos. Talvez, ao olhar para Leão XIV, não estejamos apenas vendo um Papa. Talvez estejamos vendo um desses santos ocultos, escolhido para um tempo tão decisivo como este. E quem sabe, este não seja apenas o começo de uma história que mudará os rumos da humanidade.